Gostaria de saudar todos que estão aqui presentes, né, os irmãos que estão aqui presentes. Também você que está em casa, que Nossa Senhora, esposa do Espírito Santo, possa te visitar também essa noite. Mais uma vez foi agraciado, né? Foi honrado em poder falar da maior, né? Da maior mulher de todos os tempos, Maria Santíssima. Aquela que foi eleita pelo perfeito. Aquela que foi escolhida por Deus para trazer Deus a nós. Maria, como diz, né, os santos, nunca será louvada o suficiente. Ela na sua simplicidade, ela na sua entrega, fez muito. E hoje, fomos convidados aqui, estamos convidados para falar um pouco sobre o silêncio de Maria. O silêncio de Maria que nos educa e que nos ensina. Então eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês e louvo a Deus também por esse tema, porque o primeiro a ouvir a palavra é aquele que fala. Então, a palavra vem primeiro para mim, né? E Deus falou bastante ao meu coração durante esse tempo, esse momento de preparação. Então eu vou convidar você a abrir comigo a Sagrada Escritura no Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 33. Vamos abrir juntos o Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 33. Evangelho de São Lucas, capítulo 2, versículo 33. Amém? Maravilha, que bom. É uma passagem bem conhecida, mas que nós vamos num detalhe apontado por Santa Brígida, né? Santa Brígida, suas visões, não é? Nas suas revelações místicas, ela trouxe essa revelação. Tomemos então a palavra, Evangelho de São Lucas, capítulo 2, versículo 33. Seu pai e sua mãe estavam admirados com o que diziam dele. Simeão abençoou e disse a Maria, sua mãe: eis que este menino foi posto para a queda e para sorgimento de muitos em Israel, e como um sinal de contradição, e a ti uma espada transpassará a tua alma, para que se revelem os pensamentos íntimos de muitos corações. Palavra da salvação. Amém. Bom, essa passagem é bem conhecida, nós já ouvimos ela várias vezes, né? Mas aqui nós pegamos essa passagem justamente para falar sobre Nossa Senhora. E o interessante é que Santa Brígida, ela revela então, né, que qual foi o que mais afligiu Maria com esta palavra, não é? Nessa passagem. Foi justamente ela saber que o filho iria sofrer. Porque no momento em que Simeão diz, eis que o menino foi posto para a queda, para sorgimento de muitos em Israel, ele queria dizer também que isso traria grande sofrimento. E qual a mãe que gosta de ver o filho sofrer? Nenhuma mãe. Então Maria, já neste momento, ela já percebeu isso, ela já sabia disso. E a angústia que tomou o coração de Maria foi gigante, foi gigantesca, justamente nesse momento. Nem tanto pela espada de dor que vai transpassar o seu coração, não. Interessante isso, né? Porque o nosso olhar, ele vai justamente para o momento em que Simeão fala, uma espada de dor vai transpassar o teu coração. Mas Maria, ela não pensa nela. Ela pensa em Jesus. Santa Brígida então diz que Maria, ela tem um olhar voltado para o quê? O pensamento voltado para quem? Para Jesus. A maior dor de Maria foi saber do sofrimento de Jesus.
saber o quanto que ele sofreria para a nossa salvação. E aí, meus irmãos e minhas irmãs, vem digamos assim, né? O grande momento, e que sempre nos remete a esse silêncio de Maria, sempre nos remete a como Maria tratava as coisas, né? Bom, o momento em que Jesus se perde no templo, né? Jesus é a perda do menino Jesus no templo. E aí, enfim, né? Eles voltam, Maria e José voltam para procurar Jesus e encontra ele no meio dos mestres da lei ali, não é? E aí Jesus, ele vem e fala, né? Por acaso não sabeis que eu tenho que me preocupar com as coisas de meu pai? Uma forma até meia ríspida, né? Mas às vezes a gente vai entender bem isso. E aí a palavra vai dizer que Maria guardava tudo isso em seu coração. Maria guardava tudo isso em seu coração. E aí está um grande detalhe, um grande segredo, por assim dizer. Vou fazer aqui um comparativo com vocês que estão aqui, com vocês que estão em casa também. Se você pega algo e guarda num lugar, por exemplo, numa caixa, fecha, você fica vendo aquilo toda hora? Sim ou não? Fica ali escondido, não é verdade? Fica ali escondido. E por vezes, acontece até de nós guardarmos algo e até esquecermos que aquilo está guardado. A gente nem lembra onde está, não é verdade? Nem lembra onde está. Mas olha que coisa interessante, gente. Quando a palavra de Deus diz para nós, né, que Maria guardava tudo isso em seu... Aí nós precisamos pedir a graça do Espírito Santo para entender o coração de Maria. Ela, cheia de toda graça, imaculada, sem pecado algum. Quais eram as preocupações de Maria? Quais eram as preocupações de Maria? E aí, justamente, né, as reflexões vão nos ensinando, os santos vão nos ensinando que Maria, ela não se preocupava. Ela não carregava consigo essas preocupações. Porque no momento em que ela guarda tudo isso no seu coração, é como se ela depositasse ali e esquecesse daquilo. Ou seja, eu não vou me preocupar com isso. E aí o interessante, né, ouvindo até mesmo uma reflexão, dizia que quando Maria guarda isso no coração, ela guarda no profundo, aonde se encontra o Senhor, ou seja, aonde está o maior tesouro, aonde está Deus, no profundo do nosso coração. Então todas as preocupações Maria guardava neste profundo, que fazia com que ela não se incomodasse. Ela se mantia, né, de forma lúcida, calma, silenciosa. Silenciosa. Isso é maravilhoso, isso é muito belo. E aí, meus amados, por que isso também, né? Porque Maria tinha muito bem os seus sentidos, suas afetividades, muito bem equilibradas. Muito bem equilibradas. E foi interessante, nós estávamos rezando e nós estávamos falando justamente, e não tem como nós não citarmos esse tempo, o quanto o nosso coração, o quanto que nós estamos agitados com tudo isso que está passando. O quanto uma notícia, ela pode nos tirar totalmente do nosso eixo. Pode nos desequilibrar de uma hora para outra. Por exemplo, né? Uma notícia que um ente querido, um amigo, um colega está hospitalizado, está com Covid, de repente foi entubado. O quanto isso mexe conosco. O quanto isso nos tira o olhar de quem? De Jesus, de Deus. O quanto que isso nos tira esse olhar. Essas agitações que nós temos elas e aos montes, né? Não passavam no coração de Maria. Não que ela fosse uma super mulher, uma mulher maravilha,
que não sentisse nada. Não, pelo contrário, Maria sentia tudo também, tinham todos os seus sentimentos, mas todos equilibrados. Todos equilibrados. E aí, meu irmão, minha irmã, olha que coisa interessante, né? Interessante. E aí, para a gente até refletir, João capítulo 14, versículo 1, vai dizer justamente isso. Não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus, crê também em mim. A passagem em Lucas capítulo 10, versículo 41, que vai falar sobre a parentela de Jesus. No momento em que Jesus chega ali, e aí anunciam, né? Jesus, está lá fora a sua mãe e os seus irmãos. E aí, Jesus responde, né? Mas quem é, né, a minha mãe e os meus irmãos? E aí ele diz, na verdade vos digo, que aquele que cumpre a palavra, esse, ou essa é minha mãe e os meus irmãos. E aí, né, alguém pode falar, nossa, mais uma vez Jesus foi duro com Maria. Ela deve ter ficado chateada, porque imagina a gente, né? A gente chega ali fora ali, e de repente numa situação dessa, e alguém chega e fala assim, não, fala de uma forma assim, né? Aí imagina como seria a nossa reação. Aí talvez a gente ia ficar meio milindrado. Poxa, falou assim comigo, né? Eu vim aqui, né? A Maria ainda, né? A mãe dele, ele fala assim comigo. Mas é interessante que justamente os santos, eles vão falar que nesse momento, nessa passagem, Maria simplesmente ouve aquilo e é como se não fosse com ela. Por quê, gente? Porque Maria, ela cumpre a palavra do Senhor. Ela cumpre a vontade do Senhor. Isso está encarnado nela. É como se fosse, né, por exemplo, eu sempre gosto de pegar esse exemplo também, como uma pessoa muitas vezes começa a falar assim, olha só, né? Isso eu vou falar, talvez seja polêmico, mas é só para exemplificar. Toda mulher é igual. Ou todo homem é igual. Aí alguns falam assim, não, todo homem não é igual, não. Toda mulher vai falar, não, imagina, nem toda mulher é assim e tal. Mas, quando fala para mim isso, todo homem é igual, não está se referindo a mim. Eu não me coloco nessa igualdade que estão se referindo. Mesma coisa também as mulheres. Toda mulher é igual. Só se você se colocar na mesma igualdade que você está sendo comparado. Você se coloca nessa mesma análise, né? Se de repente pegar se comparando com as mulheres do mundo, né? É tudo igual. Não. Eu sou diferente, eu sou de Deus. Você não precisa se incomodar. Você não precisa se ofender. E era justamente isso que acontecia com Maria. Eu não se ofendia com isso, não. Não se ofendia com essa. Por quê? Porque ela tinha plena certeza de quem ela era. Estava muito claro para ela. Muito claro para ela. E o que acontece? Onde nós queremos chegar? Amados, amadas, não é? E até, perdão, né, a passagem de Lucas capítulo 8, que vai falar sobre a parentela de Jesus, né? Lucas capítulo 10, que vai pegar justamente uma passagem para nós. Aqui entendemos bem isso. Bem conhecida, quando Jesus chega numa determinada casa, e aí tinha duas pessoas, Marta e aí, enquanto Maria estava sentada, ouvindo Jesus, Marta está fazendo o quê, gente? Cuidando dos afazeres de casa, trabalhando e tudo mais, ali agitada, né? Preocupada, inquieta. E está ali, está agitada, aquela coisa toda. E aí ela chega, vai até Jesus e fala, o senhor não se incomoda, né, de Maria está aí, enquanto eu estou aqui trabalhando, e aí Jesus fala, naquele trecho famoso, Marta, Marta, tu te inquietas e te agitas com muitas coisas. Uma coisa só é necessária. E Maria escolheu a melhor parte. Você está se referindo aqui à Virgem Maria, né? Mas, quando diz isso, nós nos colocamos em que condição? De Marta ou de Maria?
Em que condição nós nos colocamos? Eu vou dizer por mim, me coloco na condição de Marta hoje. Muitas coisas inquietam o meu coração. Muitas preocupações tomam o meu coração. Ah, mas isso é normal, Hélio, você é humano e tudo mais. Só que, amados, amadas de Deus, tudo isso, tudo bem, é normal, mas isso muitas vezes nos afasta da vontade de Deus, de ouvir o Senhor, porque é como se o Senhor muitas vezes estivesse desesperado para falar para a gente, estivesse desesperado para dizer no nosso coração que eu estou aqui, calma, fica tranquilo, eu estou no comando. Só que nós não conseguimos escutar, porque é a agitação que está dentro de nós que impede. Que impede. O medo das coisas, né, serem retiradas. Né? O medo do silêncio. Não é? A Emi Nogueira falava isso numa cofundadora da comunidade Shalom, ela dizia isso numa formação dela, né? O medo que nós temos do silêncio. O medo que nós temos do silêncio. Então, o que acontece? Não é? Tudo isso vai passando. E olha só, enquanto eu preparava isso, vinha trazendo justamente essa reflexão. E olha só como que a vida ela nos ensina, né? Ela vai nos colocando isso. Vocês já devem ter passado, ou algum momento, ou visto, ou passado por uma situação dessa, onde vocês chegam e tem uma água ali parada, não é? Até que o cheiro não está tão forte assim, não. A água está ali parada, quietinho. Mas quando você vai e você agita aquela água, o que acontece? Um cheiro forte sobe, aumenta. O processo de decantação de líquidos, ele presume-se que o líquido ele precisa ficar parado, para que o líquido se separe do sólido. O líquido vai ficar e o sólido vai descer. Não é? Gente, é assim com a gente, é assim com cada um de nós também. É assim comigo. Não é? Ou seja, quando eu estou me agitando, quando eu fico assim agitado e aquela coisa tudo, aquilo que tem melhor em mim, acaba não aparecendo. E aí se mistura com tantas situações, se mistura com o meu pecado, se mistura com as minhas incredulidades, se mistura com as minhas aflições e me impede de enxergar a graça de Deus. Maria, ela tinha tudo isso muito bem controlado, muito bem, vamos dizer assim, equilibrado. Cada um, eu acredito, que carrega consigo uma imagem de Maria. Não uma imagem assim como essa, mas uma imagem, um entendimento sobre Maria. Tem pessoas, por exemplo, que têm a imagem de Maria como mãe, né? De Maria como intercessora. Eu carrego uma imagem de Maria comigo, aquela que permaneceu de pé diante da cruz. Aquela que permaneceu de pé. E aí quando nós imaginamos Maria de pé, gente, olha só isso, você está de pé diante do seu filho que está sendo crucificado. E ela permanece de pé ali, firme. Enquanto todos tinham caído, ela permaneceu de... A palavra de Deus diz isso, permaneceu de pé, Maria. E aí, nós podemos justamente pensar nisso, né? Se fosse qualquer outra situação, e assim não é julgando não, tá, gente? Não é julgando não, vamos nos colocar também na nossa humanidade, para a gente perceber isso. Fosse qualquer outra situação, qualquer outra mãe estaria como, gente? Desesperada, gritando, como tinha várias mulheres ali que estavam gritando e chorando, mas Maria estava de pé, com o seu olhar voltado para o Cristo. Com o seu olhar voltado para o Cristo. E mesmo assim, né, ouvindo, prestando atenção em tudo aquilo, guardando no seu coração. Tive a graça de estar no grupo de oração lá na Nelson Cruz, né, na Capela Nossa Senhora Aparecida. E Deus ele inspirou isso no coração, eu trago novamente para cá. Aquele momento em que Jesus está crucificado, e aí está diante dele Maria e o discípulo
né, que ele amava, e ali no discípulo que ele amava, está ali representado cada um de nós, amém? Isso é o que a igreja nos ensina. Está ali a representação de cada um de nós. Somos filhos. Mas eu fiquei imaginando, eu fiquei pensando nisso. Jesus chega então falando assim, mulher, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe. Essas são as palavras narradas pelo Evangelho. E eu não estou aqui, eu jamais teria essa petulância de querer mudar isso, né? Deus me livre de uma coisa dessa. Mas eu fiquei imaginando, tudo bem, não saiu essas palavras, mas o olhar de Jesus deve ter dito isso para Maria. Vai com ele para casa. Vai com eles porque eles vão precisar. Eles não vão entender. Eles vão sofrer demais. Você, minha mãe, já entendeu tudo. Você já entendeu tudo, você compreendeu. Mas eles ainda não. Acompanha eles, fica com eles. Eu estou pedindo, seja a mãe deles. Seja a mãe deles. Maria é justamente essa mãe, que sabe das nossas necessidades, que suplica pelas nossas necessidades, que intercede quando tem que interceder. Olha, gente, bodas de Caná, imagina a festa, né? Festa, aquela coisa toda, e o pessoal fala que, né, os judeus, eles festejavam mesmo, e aí festejava aquela coisa toda, e aí tudo mais, só consegue perceber a necessidade em meio à confusão, em meio à agitação, quem consegue silenciar. Só consegue perceber a necessidade do outro quem consegue silenciar, quem consegue prestar atenção. Foi por isso que Maria percebeu, eles não têm mais vinho. Porque é aquela que silencia, é aquela que ouve. É aquela que ouve. Então, meus amados, minhas amadas, se nós podemos pedir algo, hoje, a Nossa Senhora, e principalmente ao Espírito Santo, que nos preparamos para a festa de Pentecostes, peçamos essa graça do silêncio. Essa graça de aprender de Deus o silêncio. Porque, de novo, né? O desespero vem tomando o nosso coração. Enquanto a irmã rezava, ela falava desse processo que a humanidade está passando, que é um processo de adoecimento, né? De adoecer mentalmente. Eu dizia isso, né? Eu vou testemunhar isso para vocês. Um dos piores efeitos do Covid é o que ele causa na mente, o que ele causa nos nossos sentimentos, o que ele causa conosco, né? Muitas vezes não é questão física, não. É o mental que fica abalado. Testemunho para vocês bem rápido. Já recuperado, estava super bem, tudo ok, sem acompanhamento, né? Para quem passou, que em casa também já passou também. Tenho em casa lá um oxímetro, né? Que é para você ver ali a oxigenação do seu sangue, não é? E aí, a saturação. E aí, beleza. Chegou uma semana, gente, numa segunda-feira, aí veio uma avalanche, né? Veio uma avalanche de coisa. Eu estava bem, gente, de novo. Estava em paz. Coração bem tranquilo. Aí chega na segunda-feira, ligo o computador, começo a trabalhar, a primeira notícia. Um grande amigo da empresa faleceu de Covid. Cara novo, saudável, gente muito boa, morreu. Já veio a pancada. Aí, minha esposa liga, na verdade tem uma ligação, vejo que ela está agitada, e aí daqui a pouco fala assim, Hélio, vou para a casa lá da minha mãe e tal, vou acompanhá-los lá, porque a minha mãe não está bem, meu pai também não está bem, enfim, vou ter que fazer os exames lá do Covid. Aí foi, meu sogro estava bem, não deu nada, mas minha sogra testou positivo. Não sei se ela está me assistindo, né?
Aí trouxe uma preocupação danada. Nossa Senhora, gente do céu. Aí, para acabar de fechar, um casal de amigos nossos do canal, qual nós acompanhamos, né? O Paulo e a Janaína, amigos nossos, também testaram positivo, só que no caso dele foi a família inteira. Paulo, Janaína, as crianças também ficaram ali afetadas. Ah, filho, deu outra, né? Eu já me desequilibrei. E aí foi tão interessante o que é o psicológico humano, o que isso causa. De novo, eu estava bem. Aí a Jo falou, amor, eu vou na casa da minha mãe lá, tal, vou lá cuidar dela, eu já volto. Falei, tudo bem, amor, vai lá, pode ir lá, eu fico com o Emanuel. Gente, eu não estava sentindo nada, de repente eu comecei a sentir calor no corpo, eu comecei a sentir as pernas doer. Aqueles sintomas que eu tive no início lá, quando eu tive, eu comecei a sentir de novo e eu falei, não pode ser. Aí eu caí na besteira de colocar o oxímetro no dedo. Na hora que eu coloquei o oxímetro no dedo, marcou lá 88. Para quem já fez esse acompanhamento, sabe que para estar bem acima de 90. E 88 foi com que eu fui internado. Aí eu falei, não pode ser. Não pode ser, não pode ser, não pode ser. Aí eu tirei, coloquei no outro dedo, 87. Aí eu falei, não, porque aí vem tudo, gente. Vem tudo na cabeça. Não é? Vem tudo. Eu fiquei 9 dias lá na UTI, sim. Graças a Deus fiquei consciente. Mas também fiquei ali na linha também para uma coisa mais grave. Aí veio tudo aquilo na cabeça. Eu falei assim, não pode ser. Aí daqui a pouco eu falei, calma, deixa eu acalmar um pouco. Me acalmei um pouco. Coloquei depois o dedo de novo lá no aparelhinho, aí ele marcou 90, aí depois foi 92, 94, 98. Gente, para fechar, isso ficou pelo menos umas 3 semanas até que eu me equilibrasse novamente, até que eu pudesse me... Porque senão eu estava todo dia vendo como é que estava a minha saturação. Eu bem! É justamente isso que acontece. Quando nós temos esses nossos sentimentos, a nossa afetividade, as nossas paixões desequilibradas. Ao contrário de Maria. Então, para Maria, quando Deus se referia a ela a algo, por isso que quando o anjo anuncia a Maria que ela vai ser mãe do Salvador, a resposta dela é simples. Faça-te. Faça-te. Não tem mais questionamentos, não tem mais dúvidas. Amém. Não tem mais dúvidas. Mas o nosso coração não, essa inquietude, esse medo, né? Que tudo isso que vai nos roubando, vai nos tirando, né? Vai arrancando de nós a nossa paz. Peçamos ao Senhor, peçamos à Virgem Maria, justamente essa graça de aprender esse silêncio de Maria. Aprender a guardar tudo no nosso coração, no profundo, num lugar onde é o tesouro mais profundo do nosso coração, onde Deus fala, onde Deus realmente ali habita. Não é? Lembro que na época de juventude, época que eu tinha cabelo ainda, né? Eu ia me confessar com um padre ali no centro de São Bernardo, o padre Amaral, ele já faleceu, já falecido, e a gente ia se confessar lá. E padre Amaral, ele era confessor maravilhoso, o senhor já é idoso, tal, mas maravilhoso. E aí cheguei lá para se confessar e eu me lembro disso, né? Ele pegava a palavra de Deus, ele abria uma passagem, nós refletíamos, rezávamos juntos. E aí Padre Amaral disse assim para mim, abrindo lá em Romanos capítulo 7, nós lemos a passagem e ele disse assim, filho, no nosso coração, no nosso interior existem 2 vozes. 2 sons, aliás, ele falou, 2 sons. Um é um rugido de um leão. Você já ouviu um rugido de um leão? O rugido de um leão, ele se ouve a quilômetros. Na selva, esse rugido ele serve para demarcar o território dele. Então, se um outro animal ele ouve aquele rugido, ele sabe que ali existe um leão. Então, ele não se aproxima. Ou, pelo menos, respeita aquela região. Eu falei, certo, padre.
Esse rugido do leão, filho, são as suas inquietudes, são os seus pecados, que estão a toda hora atormentando, toda hora vindo, toda hora trazendo maus pensamentos, toda hora trazendo coisas que não são de Deus na sua mente. Em contrapartida, o outro som é um sussurro de um anjo. Aí ele perguntou para mim, você já escutou o sussurro de um anjo? Eu falei, padre, nunca. Eu falei, pois é, filho. Porque para escutar o sussurro de um anjo, você precisa silenciar. Você precisa se acalmar. E só tem uma chave para isso, filho. É a oração. A oração do Santo Terço. É a confissão. É o jejum. É o sacrifício. É você realmente se dobrar. Só assim você vai conseguir escutar. E só assim também nós vamos conseguir escutar e experimentar o silêncio de Maria. Porque esse silêncio, na verdade, fala muito mais do que tudo que nós ouvimos. Fala muito mais. Fala muito mais. Nos traz essa paz. Né? Nos traz justamente essa quietude. Nos traz a confiança em Deus. Nos traz a esperança de saber que realmente tudo está nas mãos do Senhor. E que está nas mãos do Senhor, eu não posso fazer nada. Não é? Tem um ditado que diz, né? Se você tem um problema e tem solução, ok. Tudo bem. Vida que segue, está resolvido. Se você tem um problema que não tem solução, também, tudo bem, está resolvido. Entende? Então, se nós temos alguma dificuldade, se nós temos alguma coisa para lutar, enfim, para enfrentar, e entregamos nas mãos do Senhor, está entregue. Mas muitas vezes, eu lembro disso, né? Grupo de oração que nós participávamos lá no Vila Ferreira, eu falava isso. Muitas vezes a gente entrava, isso acontecia muito comigo, eu entrava no grupo de oração, entrava com um fardo pesado das provações, da juventude, com tantas coisas que eu tinha que enfrentar. Aí eu entrava, chegava no grupo de oração, eu me libertava, abria meu coração a Deus e tudo mais, e ficava maravilhoso, só que na hora de ir embora, voltava do mesmo jeito. Aí Deus, Jesus, na paulada falou comigo, né? Porque é difícil silenciar. Aí falou comigo forçando. Aí falou, filho, quando você entregar uma coisa para mim, entrega e não toma de volta. Você está indo embora desse jeito porque você vem aqui, me entrega os seus problemas, me entrega as suas dificuldades, me entrega os seus sofrimentos e depois você quer de novo de volta, você quer levar embora de novo. Entregou? Deixa aqui. Deixa que eu cuido para você. Que nós possamos também praticar isso. Né? Que nós possamos também praticar este exercício de confiança. Né? De confiança, como Maria. Fazei tudo o que ele vos disser. Fazei tudo o que ele vos disser. Não se inquieta. Calma, ele está aqui. Ele vai resolver. Ele vai resolver. Não é? Pode ficar tranquilo, não é? Vai resolver. Então, amados, amadas de Deus, eu convido vocês agora a ficarem de pé. E você que está em casa também, eu convido você a, num instante, se você puder, não é? Se você puder, fica de pé, pega o seu terço na mão. Se tiver uma imagem de Nossa Senhora na sua casa, se volta para essa imagem, né? Volta o seu olhar para essa imagem, só escuta, não é? Só escuta o que nós vamos aqui falar. Nós vamos fazer uma oração, que é uma oração voltada à Nossa Senhora do Silêncio. E aí eu vou pedir para que vocês repitam ela comigo e que você faça ela também. Eu não sei o que você está passando, vocês que estão aqui, você que está na sua casa. Eu não sei quais são as suas inquietudes, quais são as suas batalhas interiores, não é? Mas entrega tudo nas mãos de Maria. Peça para ela cuidar. Peça para essa Virgem silenciosa vir cuidar de todas as suas aflições, dos seus medos. Peça para que ela venha. Peça
que ela venha realmente nos ensinar, nos educar, a guardar tudo no nosso coração, aonde Deus habita, e ali deixar guardado, porque sabemos que Deus está cuidando de tudo. Não há necessidade de nós nos preocuparmos. Deus está à frente. Se Deus não puder fazer, amados, amadas, não vai ser a nossa força, não vai ser o nosso choro, não vai ser o nosso desespero que vai fazer alguma coisa. Se Ele não puder fazer, imagine nós. Mas Deus é um Deus de misericórdia. Não inquieteis os vossos corações, diz o Senhor. Fica tranquilo, estou contigo. Que a Virgem Maria nos ensine justamente isso. E reza comigo assim: Senhora do silêncio, ensina-me como fizestes a guardar em meu coração todas as coisas, pois é no silêncio que eu ouço tudo o que o Senhor tem a me dizer, e que o Espírito Santo sopra sobre mim, e os ensinamentos de seu Filho Jesus Cristo. Vós, Senhora, soubestes fazer silêncio, e nós, teus filhos, murmuramos e reclamamos. Venha nos ensinar. Mãe do silêncio, em ti não existe dispersão. Em um ato simples e total, tua alma toda imóvel está paralisada e identificada com o Senhor. Faz-nos entender que o silêncio não é desinteresse pelos irmãos, mas fonte de energia e irradiação. Faz-nos compreender que para derramar é preciso preencher. Venha, Mãe, nos mostra como fazer. Envolve-nos em teu manto do silêncio e comunica-nos a fortaleza da tua fé, a altura da tua esperança e a profundidade do teu amor. Fica conosco, Senhora, ó Mãe admirável do silêncio. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte.